alunos, professores. Esta é a nossa primeira aula da série de aulas de menu de conteúdos integrados para a primeira série do ensino médio. O tema de nossa aula de hoje é Estética do Cotidiano, Arte e Vida. Vamos ver então quais são, ou qual é a habilidade que nós iremos trabalhar na aula de hoje? A nossa habilidade hoje é identificar o patrimônio cultural, a memória coletiva, os bens simbólicos materiais e imateriais. Quais são os objetos de conhecimento que a gente vai utilizar, então, para conseguir chegar nessa habilidade? Vamos lá. Heranças culturais, patrimônio cultural material e imaterial, estética do cotidiano, tradição e ruptura, ligação, arte e vida. Então, vamos conhecer um pouquinho alguns conceitos aqui dentro das artes visuais. O que é, então, o patrimônio cultural? Patrimônio cultural material, gente, é todo o patrimônio que integra museus, monumento arquitetônico, igreja, biblioteca, enfim, tudo que seja palpável, né? Todo material cultural que está ali exposto, que está ali guardado nesses espaços expositivos e que representam aí, né, a cultura de um povo em determinada época, em determinado período histórico, tá certo? Então, tudo que é palpável, né, que a gente pode pegar, pode tocar, é o patrimônio cultural material. Tá? Inclusive os edifícios, né, os prédios, enfim. E o patrimônio cultural imaterial? Qual que patrimônio é esse? O patrimônio cultural imaterial, gente, é todo aquele patrimônio que não é perene. Ou seja, né, é aquele material que, com o passar do tempo, ele se desgasta, ele simplesmente some. A única coisa que fica desse patrimônio é a sua forma de registro, seja através da escrita, seja através da gravação em vídeo, em áudio, né? Ou até mesmo da fotografia, certo? Então, todo patrimônio imaterial é aquele que não é perene, ou seja, ele não é feito para durar eternamente, tá? A gente torna ele perene através do registro, certo? Então, ele é o tipo de patrimônio que integra as expressões simbólicas e culturais de um povo, como as festas, as danças, as músicas, os saberes, a culinária, os costumes, as formas de expressão, né, as gírias, né, as formas de falar de determinada época, enfim, entre outros. Então, esse é um patrimônio cultural imaterial. Então, ele não é perene e não é palpável também, tá, gente? E qual é, então, aí a nossa herança cultural? Vamos falar um pouquinho de herança cultural. A herança cultural é o conjunto de todos os valores, manifestações culturais, saberes, né, transmitidos ao longo das gerações, através aí da oralidade ou através mesmo, né, de registros escritos, né, fotografias, pinturas, enfim, tá? Formam um legado, tá, para um povo, né, que deixa esse legado aí para as próximas gerações. Então, sempre que a gente fala herança cultural, é aquela questão da ancestralidade, né? Está totalmente ligado ao conceito de ancestralidade. Então, a herança cultural, ela tem tudo a ver com a herança dos nossos ancestrais, ou seja, os nossos avós, né? Ou até, né, ancestrais mais antigos, que deixaram aí um legado, né? Ou traços da cultura que era praticada na época deles, para que hoje a gente saiba mais ou menos como é que era viver naquela época, lá há 100, 200 anos atrás. Tá? Então, isso é herança cultural. Aqui no Brasil, nós temos, né, três principais matrizes de formação da identidade cultural do povo brasileiro, que é a matriz indígena, a matriz africana e a matriz europeia. Tá bom? Então, aí, dentro dessas matrizes maiores, né, nós temos aí aquela questão mais micro, né? Falamos em nível macro, agora em nível micro, nós temos aí, então, aquelas culturas, né, aquelas partes aí que fazem, né, parte da nossa história, do legado da nossa família, questão da árvore genealógica, enfim. Tudo isso está ligado à herança cultural, certo? Então, danças, ritos, né, cantigas, né, que são passadas de geração em geração, fazem parte aí, né, através da oralidade, geralmente, é isso que faz parte aí das heranças culturais, certo? Então, vamos falar um pouquinho da estética do cotidiano. O nosso cotidiano, gente, a gente está cercado, né, de imagens, de símbolos, né, o tempo inteiro, tá? Então, está muito relacionado à questão do senso comum. Aquela questão de, posso considerar esta obra artística bonita, do meu ponto de vista estético, como também posso não considerar ela nem bonita e muito menos artística, tá? Então, essa questão do senso comum, essa questão de a gente observar
elementos do nosso cotidiano e atribuir a elas um valor estético, é isso que tem a ver com a estética do cotidiano, tá? Então, dessa forma, algo que para uns parece belo, para outros se configura feio, inadequado, enfim. Então, de acordo com a nossa própria ótica e juízo de valor, tá? A estética do cotidiano, ela trabalha com essa relação, né, entre o que eu vejo e como que eu contextualizo o que eu estou vendo para a minha vida, para aquilo que eu realmente penso e acredito, né, para as formas como eu vejo. Isso, claro, né, sem ter aí todo um estudo, por isso que a gente fala que é senso comum, tá? Então, gente, vamos agora, né, à sugestão da nossa primeira atividade da aula de hoje, tá? Então, vamos fazer uma reflexão sobre esse tema, sobre essa questão de patrimônio cultural, material, imaterial, herança cultural, né? E também sobre essa questão de estética do cotidiano, tá? Então, vamos refletir um pouquinho. Nessa roda de conversa, então, a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, vamos relembrar aquilo que a gente já viu agora até aqui e vamos tentar fazer uma analogia com elementos parecidos com os que a gente já lidou, que a gente vê no nosso dia a dia o tempo todo. Então, qual é a importância de se preservar o patrimônio cultural nacional e mundial? Essa é uma pergunta, né? Aqui a gente tem essas sugestões de perguntas que podem ajudar vocês, né, nortear aí esse início de conversa, tá? Quais patrimônios culturais, materiais e imateriais que você conhece aí no seu bairro, próximo da sua casa, na sua cidade, né? Quais são as heranças culturais que os seus ancestrais e também os nossos ancestrais, né, aqui no Brasil, deixaram como legado aqui para o país, né? Então você vai partir no começo de um nível macro, né, de toda essa questão das matrizes que trouxeram as suas culturas para cá e influenciaram a nossa forma de ver e de pensar a cultura e a arte. E depois você vai para o nível micro, onde você faz essa relação. Ah, tá. O meu avô italiano, então, ele trouxe traços da cultura europeia, mas também trouxe traços da, sei lá, de alguma outra região que ele visitou, por exemplo, né? Então você faz essa analogia entre os traços aí culturais da sua família em relação a esse nível macro, em nível aí de Brasil mesmo, tá? Então vamos lá. Vocês se recordam, né, de algum patrimônio cultural imaterial deixado para a sua família por meio de seus antepassados? Pode ser uma lenda, né, transmitida através da oralidade, uma receita culinária específica, né, que depois de muito tempo, né, alguém foi lá e registrou isso, escreveu isso em algum caderninho de receitas, tá? Então, depois vocês vão comentar entre vocês aquilo que vocês têm como patrimônio cultural imaterial, que é uma coisa característica da família de vocês. Seja uma lenda, seja um conto, seja uma forma de dançar diferente, enfim, tá? Então, a outra sugestão que a gente faz aqui é que durante o tempo dessa conversa que vocês vão ter aí com seus pares, vocês elejam um relator aí, tá? Esse relator, gente, ele registra na lousa algumas respostas, registra em cadernos, enfim, para que todo mundo tenha acesso a todas as informações. Por quê? Porque depois vocês irão retomar todas essas ideias, essas sugestões, as coisas que vocês lembraram, as impressões que vocês tiveram até aqui sobre o tema dessa aula. Então, tudo isso vai ser retomado posteriormente. Por isso que é muito importante que você, né, aí num tempinho, você pegue seu bloquinho de notas e anote os pontos mais importantes, ou então vocês podem eleger, dentro do grupo, né, de vocês de discussão aí, um relator, onde ele vai ter a função aí de redigir tudo aquilo que vocês falarem, para que todo mundo, então, tenha acesso a todos os pontos que foram considerados mais importantes nessa conversa, tá? Lembre-se, toda vez que a gente pensar em fazer alguma coisa ou em ampliar o nosso conhecimento acerca de qualquer assunto, é sempre importante tomar notas para que a gente possa, então, utilizar esse material para posterior pesquisa, tá certo? Então, sempre mantenha seus cadernos, seus materiais de pesquisa, de estudo organizados, tá bom? Então, gente, agora vocês vão ter aproximadamente 10 minutos para fazer essa primeira roda de conversa, essa primeira discussão sobre os temas, e a gente volta já. Olha lá, gente, voltando, né? Espero que vocês aí, junto com os professores de vocês, tenham aí tido um momento bem prazeroso aí nessa primeira roda de conversa, tenham surgido muitas, né, ideias interessantes, enfim. Vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Olha só. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a tradição e a ruptura em processos de criação artísticos, tá?
Então, a gente entende como tradicionais aqueles estilos, né, aquelas modalidades artísticas que são reconhecidas como representantes da cultura de determinado povo ao longo do tempo, né? Então, a gente vê também que de tempos em tempos, né, surgem novas escolas artísticas, novos profissionais, novos artistas, propondo formas diferentes de se fazer aquilo que já estava secularmente reconhecido. Ou seja, eles propõem uma ruptura, uma quebra daquele paradigma, daquele padrão estético, né, fazendo com que a gente pense numa nova forma de se criar arte, tá bom? Então, gente, dessa forma, nos dias atuais, tanto a forma conteúdo quanto a materialidade expressa nas obras tem variado constantemente, gerando obras efêmeras. Lembra que eu falei lá? Obra efêmera é justamente aquela obra que não é perene, ou seja, ela não é feita para durar, tá bom? Então, as obras efêmeras, elas surgem em detrimento aí da perenidade, ou seja, aquela obra, né, que é feita para atravessar os séculos, tá? Ok? Então, a gente tem esse contraponto, tá? Hoje em dia, então, com essa questão dessa liberdade maior em relação à forma, conteúdo e especialmente a materialidade. Hoje em dia, você pode utilizar praticamente qualquer coisa que exista, né, para fazer arte. Você pode usar sucata, você pode usar material reciclável, até mesmo, né, o lixo, né, o descarte aí que ninguém quer. Você pode organizar isso de uma maneira harmoniosa, bonita e artística, tá certo? Então, hoje em dia, existe essa licença poética, essa liberdade maior nessa questão da adoção da materialidade, a adoção das formas, conteúdo também, né? Você não tem mais aquela forma específica. Ah, não, a minha pintura, eu só posso pintar ela numa tela usando tinta. Não, eu posso fazer como Vicky Muniz, né? Utilizar ali um prato de macarrão à carbonara e fazer uma reprodução da medusa, tá? Utilizando como suporte o próprio prato, como se eu fosse, né, degustar aquela pintura, aquela obra, alimento, posteriormente, tá bom? Então, para que vocês tenham a ideia, né, dessa questão, dessa ruptura com a tradição. Eu sei que ela é uma pintura, ela é uma reprodução de uma obra, né, de uma medusa, de um grande artista, entretanto, né, ela é feita de uma outra forma, ou seja, ela não é feita para durar, tá? Ela, né, é uma obra efêmera, portanto. Eu posso chegar e provavelmente eu vou fazer isso, né? Vou pegar ao final do momento em que eu a torno perene por meio do registro fotográfico, da filmagem, etc., eu vou simplesmente sentar e saborear esse prato de macarrão, que foi o que o Vicky Muniz fez, tá? Então, olha só para vocês terem essa ideia. Então, gente, as relações entre a arte e o cotidiano. Então, os seres humanos, eles procuram explicar fenômenos, né, naturais, realizar registros de seus fazeres por meio da arte. Então, a gente pode, né, pensar ou inferir aí que a arte nada mais é do que o registro, né, ou o recorte da sociedade, né, dos costumes sociais em determinada época, em determinado período histórico, né, em determinado local. Tá? Então, sempre a arte, a cultura, ela é como se ela fosse um recorte mesmo da sociedade. Ela conta uma história. Então, quando a gente muitas vezes vai no museu e a gente observa um quadro, por exemplo, da época do Brasil, do período colonial no Brasil, a gente observa exatamente ali naquela imagem, né? Muitas vezes aparece lá a forma como as pessoas se vestiam, como era a paisagem naquele momento, naquele local, enfim. Se você vai para um outro período histórico já, né, um período posterior, né, ao Brasil colônia, né, você já chega a um período regencial. A moda já mudou, as pessoas já se vestem de outra forma, a paisagem já mudou, já começou a ter um aumento da urbanização dentro do Brasil, enfim. Então, essa questão do registro do cotidiano é muito importante. É uma forma, né, é um legado, né, que os nossos antepassados nos deixam, para que a gente nunca se esqueça de fatos históricos e de como que eles viviam, né, há 100, 200 anos atrás. Então, né, é referência aí para a posteridade. Tá? Por isso que o ser humano, desde a época das cavernas, aos primeiros hominídeos, sempre teve essa questão de procurar registrar o seu cotidiano para que, lá na frente, os seus descendentes tivessem aí um contato maior com, né, como eles viviam e como agiam. Tá bom? Olha só, então a gente chega agora, né, no conceito poético de que a arte é a vida, né? A vida está pulsando através da arte, representando as constantes alterações da nossa interação com o meio. Observe aí essa obra, que interessante, né? Nós temos aí uma releitura da Mona Lisa. Nós temos a Mona Lisa, né?
claro que é uma reprodução da Mona Lisa, e depois um artista ele fez esse contraponto. Ele fez uma reprodução da Mona Lisa e, em seguida, do lado ele coloca a mesma reprodução da mesma obra, já com a máscara, citando aí, fazendo alusão à pandemia. Ou seja, né, como que a Mona Lisa, né, viveria, né, no nosso século, no nosso tempo aí, em relação à pandemia. Olha só, ele coloca, né, a máscara ali na Mona Lisa para fazer a gente refletir, né? Essa é uma obra de um caráter, um viés mais crítico, né? Fazer a gente refletir aí sobre essa questão das pandemias, né? E como que isso impacta a nossa vida. Se impacta a nossa vida hoje, né, também poderia impactar no passado. Então, esse tipo de obra, ele permite várias associações e também várias interpretações, tá bom? Várias conexões mentais aí, tá? Olha só, vamos falar um pouquinho da arte contemporânea. A arte contemporânea, então, gente, é um período artístico que é compreendido entre a década de 50, né, e os dias atuais, tá? Então, não façam confusão, gente, vocês sempre confundem essa parte. A arte contemporânea não é arte moderna. A arte moderna é aquele período histórico que vem lá na década de 20, 30, 40, até o começo da década de 50. Isso é arte moderna. A arte contemporânea é a arte dos dias de hoje, tá? Então, preste atenção, principalmente na questão dos vestibulares, né, quando vocês vão prestar exames aí, vocês sempre confundem esses períodos. Colocam que a arte moderna é arte contemporânea e vice-versa. Não. Tudo que surgiu da década de 50 até os dias de hoje é arte contemporânea. A arte moderna é somente da década de 20 até a década de 50, tá? Então, gente, ela também é denominada arte pós-moderna, tá? Por alguns estudiosos. Esse período, então, gente, foi marcado, né, pela expressão dos anseios de uma nova sociedade, surgida, né, justamente aí após o período de guerras. Nós tivemos 2 guerras mundiais antes de surgir aí a arte contemporânea. Então, essa arte ela mostra, né, um pouco os anseios da população, né, da sociedade, em busca de da construção, né, de um novo mundo. Né? O mundo do pós-guerra, como que seriam essas relações sociais, pessoais, enfim. Tá? Então, gente, consolidando o ideário projetado pela estética anterior, ocorre aí, aqui no Brasil, principalmente, a abolição definitiva, a mera reprodução de moldes artísticos europeus. Né? Porque antes você via lá aquela obra bonitinha, né? Aquele campo cheio de neve, né? Aquela paisagem incrível, uma paisagem que nunca existiu aqui no Brasil. Tá? Então, acabar com essa reprodução dos modelos europeus e mostrar, não, a obra se passa aqui no Brasil, está retratando o Brasil, então ela tem que fazer alusão ao Brasil. Então vamos recorrer a elementos da nossa própria, tá? Da nossa própria flora, da nossa fauna, enfim, tá bom? Então, em âmbito nacional, gente, aqui no Brasil também teve essa explosão, né, dessa efusiva brasilidade nas cores, nas formas, nas linhas, os gestos, né? Então, se verificou aí o surgimento de obras arrojadas e artistas que se voltaram a traduzir uma roupagem tipicamente nacional, uma cara, uma identidade nacional, sem perder o foco em um mundo em constante transformação social, tá? Então, agora vocês irão fazer um pouquinho, né? A gente vai falar aqui um pouquinho da geração 80 e, em seguida, a gente já vai começar para uma nova atividade, tá? Então, gente, dentro dessa arte contemporânea, um dos períodos mais importantes aqui foi justamente a geração 80, que trouxe vários nomes, aí o Guto Lacasa, o Nono Ramos, Leda Catunda, o Vicky Muniz, que eu citei antes, enfim. Então, foi uma das escolas de maior prestígio dentro da arte contemporânea, foi essa geração 80, justamente porque essa questão dessa ruptura total com formas tradicionais, tá? E a questão, né, arrojada, né, de trazer toda a inovação possível. Tá? Então, como sugestão de atividade 2, nós vamos passar para um processo de criação. Vocês vão pensar em escolher um tema ou um assunto qualquer para nortear essa composição que vocês vão montar aí junto com o professor de vocês. Selecionem um suporte qualquer. Suporte, lembra, é onde eu faço a minha obra. Então, pode ser tela, papel, parede, enfim. É onde eu faço a minha obra, tá? Lembrem disso. Materiais. Escolha o material que vocês quiserem, aí eu tiver à mão. Tinta, lápis, lápis de cor, brocal, lantejoula, enfim. Tá? A forma, conteúdo da obra de vocês. Tá? Vocês vão escolher também. Vocês vão querer fazer desenho, gravura, escultura, pintura, fotografia, enfim. E vocês, então, irão realizar o processo de criação artística. Lembrando-se de pensar para qual público-alvo você pretende, né, transmitir aí essa mensagem. Tá bom? Então, vocês agora terão aproximadamente 10 minutos e a gente volta já já. Bem, queridos, espero que vocês tenham tido aí boas ideias e tenham conseguido realizar obras bem interessantes, tá?
Lembre-se sempre de organizar seus materiais de estudo e sempre tirarem dúvidas com seus professores, ok? Muito obrigada a todos vocês, professores e alunos, e a gente se vê. Até a próxima aula.